Manancial neste segundo bloco, e hoje nós discorremos aqui sobre a continuidade dos projetos de Deus em relação às nossas vidas, em relação à sociedade, em relação à humanidade. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é para a minha vida e para a sua vida, meu amado telespectador, uma referência, uma direção. Ela deve ser o nosso parâmetro para toda a nossa conduta, para todas as coisas que vamos realizar dia após dia. E precisamos entender que quando Deus inicia um projeto, uma obra na vida do homem, a favor do homem, Ele leva a efeito, né? O zelo de Deus é tamanho para conosco, o cuidado de Deus é tão grande para conosco que Ele não nos deixa, não nos abandona. Uma vez que nós nos aliançamos com Deus, que nós assumimos este compromisso através do ministério e obra de Jesus Cristo, Ele se dispõe, se propõe e está muitíssimo interessado em que nós sejamos vitoriosos em todas as coisas nas nossas vidas. No bloco anterior, falava eu a respeito da continuidade do plano de Deus através da vida patriarcal, dos patriarcas. Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, capítulo 12 de Gênesis, e dá continuidade às promessas feitas a Abraão, ao seu filho Isaque, e também dá continuidade ao seu neto Jacó, que por sua vez, através dos seus 12 filhos, dá início à nação de Israel. Esta nação, então, dela, da sua linhagem, da sua descendência, nasce Davi, de quem também há descendência e nasce o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus, quando Ele intenta uma coisa realizar, Ele se empenha de todas as maneiras para que o seu projeto abençoador se estabeleça a favor da vida do homem. Mas para que isto seja possível, para que isto se concretize, se torne uma realidade na vida do homem, ou seja, de que o homem seja abençoado por Deus dentro do seu projeto, dentro do seu plano, é necessário que o homem abra o coração e creia nas palavras do Senhor, nas promessas, no chamamento do Senhor para a sua vida. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Isaque, assim aconteceu com Jacó, assim aconteceu com Davi, e assim deve acontecer com todos os homens sobre a face da terra. Deus tem o seu projeto e Ele cumprirá infalivelmente, porque Ele é Deus fiel. Veja, quando Deus observa Moisés, que estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, nas regiões do Monte Sinai, ou das montanhas, não é? Era uma região chamada Sinai, uma cadeia de montanhas. Ali estava Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Deus havia feito um projeto de redenção para o seu povo, chamado povo de Israel. E este povo estava subjugado, oprimido no cativeiro egípcio. Quando José morre, novos faraós sucedem o trono no Egito, e então o lugar onde o povo vivia em paz, na bênção, passam agora a ser subjugados, a serem oprimidos. E eles clamam a Deus. E o projeto de Deus qual era? Levar o povo livre, liberto em direção à terra de Canaã. E quando eles clamam a Deus, Deus ouve o clamor e Ele encontra Moisés, Ele escolhe Moisés, Ele põe os seus olhos em Moisés. E do meio de uma sarça que queimava e não se consumia, Deus fala com Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito, vem e eu enviar-te-ei para libertar o meu povo do cativeiro no Egito. Muito bem, nós vamos encerrar este assunto, ou vamos deixar suspenso esse assunto até nós passarmos pelo momento do intervalo comercial e na sequência, no terceiro bloco, continuaremos aqui falando sobre este assunto.
Estamos de volta com o nosso programa e nesta oportunidade falamos aqui sobre a continuidade do projeto de Deus. Dando sequência ao raciocínio interrompido no bloco anterior, então Deus fala com Moisés por meio da sarça que se queimava e não se consumia. Vem, Moisés, e enviar-te-ei para que você livre o meu povo de Israel que se encontra escravizado no Egito. Após muita relutância de Moisés, ele enfim obedece e vai. E Deus então usa a vida de Moisés como um grande líder. Então, como Deus dá continuidade aos seus projetos, Ele dá continuidade também através dos tempos, através da história, em prover-se, em munir-se de homens que são líderes à frente do seu povo, à frente dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. Em todo o tempo, jamais Deus vai deixar de munir-se, de prover-se de homens verdadeiros, homens sinceros, homens que desejem de fato realizar o querer e a vontade de Deus. Então Moisés, ele tira, o povo de Israel lá do Egito e o conduz por meio de um deserto, segundo o mandado de Deus, segundo a ação sobrenatural de Deus no meio do povo, em direção à terra prometida por meio do deserto. Aproximando-se da terra que Deus havia prometido, de Canaã, terra de Canaã, Moisés avista a terra ao longe, mas Deus diz o seguinte: você não entrará na terra, a sua missão está se findando, agora eu vou substituir você por aquele que tem sido o teu ajudador, o teu servidor em todo o tempo. E aí Deus estabelece Josué. Josué, já há muito tempo, caminhava com Josué, era auxiliar de Moisés, era o servo de Moisés, era o servidor de Moisés. E durante toda esta caminhada ele foi sendo também treinado, sempre em submissão a Moisés, até que então, quando vão adentrar a terra prometida, Moisés morre. Deus, então, ele encerra o tempo de Moisés, o ministério da liderança de Moisés, e agora Deus fala com Josué. Veja as palavras que Deus dirige a Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja como Deus dá continuidade ao seu projeto. Qual era o projeto de Deus, neste caso aqui, de forma específica, de acordo com este contexto histórico, bíblico? O projeto de Deus era tirar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los à terra de Canaã, a terra prometida. E Deus, então, num primeiro momento, levanta Moisés, escolhe Moisés, separa Moisés, envia Moisés, autentica Moisés com os seus sinais, autentica Moisés com a sua presença no meio do povo. Moisés vai até estar prestes a entrar na terra e aí ele falece, o seu tempo chega ao fim. Dada a extensão da obra, do projeto, foram 40 anos de caminhada pelo deserto, de caminhada peregrina. E agora então Deus chama Josué, fala com Josué e ele recebe esta relevante missão e introduz o povo até a terra prometida. Houveram guerras, a terra foi possuída, foi conquistada, expulsando os moradores que ali estavam, e ele efetivamente realiza a obra que Deus havia confiado e determinado para que ele pudesse realizar. É assim que Deus trabalha. Em todo o tempo, a obra do Senhor tem continuidade. É por isso que eu e você, meu prezado telespectador, não podemos jamais imaginar que nós não fazemos parte de processo algum no plano de Deus. É por isso que eu e você não podemos desistir daquilo que Deus tem confiado a nós para que realizemos. Porque nós estamos num processo que Deus estabeleceu e este processo tem uma continuidade.
Hoje eu estou aqui pregando a palavra, anunciando a mensagem bíblica, porque alguém antes de mim fez este processo, realizou esta obra. Na minha geração, Deus me escolheu, Deus me chamou para eu levar a você esta mensagem esclarecedora, esta mensagem altamente edificante para a sua vida diante de Deus, para a sua vida como filho de Deus, como cristão, como cidadão da cidade de Ponta Grossa. Depois que a minha geração passar, por certo, se a igreja não foi arrebatada, se a igreja ainda estiver sobre a terra na realização do seu trabalho, da sua missão, Deus levantará outro para que possa também dar continuidade, porque a obra de Deus não para, o projeto de Deus tem uma continuidade. No reino espiritual, no plano divino, nada se interrompe, mas tudo se realiza conforme o próprio Deus, que é o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, de acordo com a sua soberana vontade, todas as coisas, uma a uma da sua vontade, das suas palavras, dos seus projetos, haverão de se cumprir, porque Ele é um Deus que dá continuidade nos seus projetos. Quando nós olhamos para a história de Israel, num período já posterior, não é, ao período de Josué, Josué toma posse da terra, Josué conquista a terra, mas agora já instalados na terra de Canaã, muitos problemas surgiram, muitas adversidades vieram sobre a nação de Israel que havia ali se estabelecido. E nós já encontramos na época dos reis de Israel um momento marcante, um momento de apostasia. Israel sendo agora governados por Acabe, um rei que casou-se com uma mulher de povo estranho, o nome dela Jezabel. Passaram a viver, não é, momentos de apostasia diante de Deus, deixando de observar os ensinos do Deus Jeová, Criador de todas as coisas. E então Deus levanta um homem com um ministério profético muito eficaz, muito intenso, chamado Elias. Elias inicia então um período profético, um ministério profético na história do povo de Israel. E ele se levanta e ele condena a postura, as práticas pagãs, pecaminosas, reprováveis aos olhos de Deus, e inclusive propõe lá um desafio contra os profetas de Baal. Todos estes profetas são mortos, porque Baal era um deus mentiroso, era um falso deus. E aí então a esposa do rei Acabe, Jezabel, ela faz uma intensa perseguição sobre a vida do profeta Elias. E ele, em fuga, ele corre para a caverna e ali Deus fala com ele: você volta para Israel, porque eu conservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você volta porque a obra ainda deve prosseguir. Muito bem, assim nós queremos encerrar este bloco e segura aí que na sequência nós continuaremos com este raciocínio